Wayne Itzhak. Vou começar com algo aqui já para o pessoal que tá aí, né, com o cabelo em pé, com algumas questões que assiste. Como assim Hum. o seu signo não é o que você pensa? As pessoas acham, né? Em alguns casos, na leitura do mapa, a pessoa acaba descobrindo que ela não é daquele signo. O que acontece? O mapa, ele é embasado no calendário gregoriano, porque eu pego os dados da pessoa e passo pelo gregoriano também. Só que num determinado momento, eu acabo me baseando também pelo calendário hebraico cabalista. Então, o hebraico cabalístico, o que aconteceu com esse calendário? Primeiro, o casal humano foi criado e o tempo começou a ser contado a partir dali. Então, hoje, pelo calendário judaico, né, que todo mundo fala, estamos no ano de 5.786. O teu aniversário ele acontece ali de forma fixa e os calendários não batem, porque o calendário hebraico cabalista ele é lunar e o nosso ele é solar. Então, acontece algumas diferenças. Por exemplo, de 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto, que é o dia 29 de fevereiro. Então, é um dia a mais. O calendário cabalista, ele tem, de 4 em 4 anos, ele tem um mês a mais, que é o mês de peixes. Então, é mês de Hum. peixes A e mês de peixes B, ou 1 e 2, que é o mês de Adar. Então, isso acaba dando uma diferença muito grande. Então, se você for pegar como exemplo a Páscoa, né? A Páscoa, ela aconteceu no dia 14 de Nisan, do mês de Nisan, que é Ares, e foi quando Jesus reuniu os apóstolos e estava comemorando a Páscoa. Então, a Páscoa ela tem uma data fixa. Por que a Páscoa muda todo ano? Ela não acontece num dia, dia 13 de abril. Não, não acontece, ela sempre muda. Por que não acontece o mesmo com o nosso aniversário? Então, quando eu faço o cálculo pelo mapa, o aniversário da pessoa é fixo. Só que ele pode mudar, ele muda todo ano ele muda. Tanto que eu falo para a pessoa: olha, para 2026 ou 2027, você vai fazer aniversário em tal data, e depois eu vou passando para ela as outras datas também. Então, às vezes, pelo calendário hebraico, o signo não é o mesmo. Signos muito próximos: Touros e Áries, entendeu? Aquário, aquário e peixes. Então, signos quando estão muito próximos, a pessoa vê. E aí é quando a pessoa ela fala: é por isso que eu não me sinto de tal signo. É por isso que muitas pessoas, por exemplo, de aquário, né? O que se diz de aquário? Aquário é visionário, aquário pensa muito, aquário é muito ativo, né? Mas a pessoa ela tem mais características de peixes, que é o quê? Água, mais abrangente, né? Aquela coisa mais, né? Até um desafio é a procrastinação, né? Pro pisciano. Então, aí faz sentido para a pessoa. Então, o mapa vai mostrar esse cálculo e a pessoa vai ver. Em alguns casos acontece realmente essa diferença. É interessante, né, porque aí a pessoa às vezes está comemorando no mesmo dia, né, e não está entendendo as influências que estão ao redor. E aí você falou sobre o termo astrologia cabalística, Uhum, e existe a astrologia que não é cabalística, né. uhum, E quais seriam as principais diferenças para as pessoas que muitas vezes associam a astrologia só com a questão do horóscopo, né? uhum, sim, sim. Na realidade, o horóscopo, pela cabala, ela não gosta de se apegar muito a essa vertente. Uhum. Por quê? É a previsão do futuro, é o que vai ali determinar o que vai acontecer com você no dia. E eu acho que a missão hoje do astrólogo é ele trazer a astrologia para o campo da ciência, tá? Porque a astrologia ela surgiu antes da astronomia, né? Então, isso é uma ciência, e é uma ciência muito exata, com todos os cálculos que são feitos. Então, a astrologia mesmo, como nós conhecemos, ela teve vamos dizer assim, o boom mundial, ela teve na Babilônia, né? Só que 3.000 anos antes da Babilônia, foi criada essa leitura astrológica, porque o patriarca Abraão, ele já começava a observar as estrelas. Então, para a cabala judaica, Abraão ele foi o primeiro astrólogo. Ele que começou a olhar e ver um movimento, ver o quanto que esse movimento de corpos estelares faziam exatamente a mesma coisa todas as vezes. Aí ele observou o ciclo.
Então ele acabou pegando isso e ele fez anotações que, com o tempo, elas foram inseridas no diagrama da árvore da vida. Porque a astrologia tradicional, ela é na mandala, então com 12 casas, né, e tudo. A astrologia cabalística, a leitura dela é mais simples, né? Quando você olha o mapa, você até fica um pouco assim, né, porque você não conhece. Mas, por exemplo, a astrologia cabalística não fala de trânsitos, né, como é que fala? De oposição, não fala de planetas retrógrados também, entendeu? Alguns astrólogos cabalistas não falam nem do ascendente. Tá? Então, assim, há de se ter uma coerência quando se faz essa leitura. Então, visualmente falando, ele já tem essa diferença. Um é no diagrama da árvore da vida. O outro é na mandala com 12 casas. E a árvore da vida, ela tem 10 esferas, né, que são chamadas de sefirá. Então, são 10 pontos que são qualidades que Deus deu para a gente, para nós acessarmos. Né? Então, a árvore da vida, ela se torna um filtro para a gente. Né? Deus está ali provendo a luz o tempo inteiro. Então, você imagina que você tem a árvore da vida como uma grande coluna, né? Na realidade são 3 colunas, e acima dele está o mundo espiritual, que em hebraico chamamos de Ein Sof. Então, Deus está ali provendo a luz o tempo inteiro. Só que nós não temos capacidade física para recebermos 100% dessa luz, né? Os contatos com Deus direto foram feitos por pouquíssimos avatares, né? O que acontece? Essa luz, perdão, ela entra na árvore da vida e ela vai passando por cada esfera, né? Num movimento serpenteado, que até quem gosta muito da Kundalini fala que é o mesmo movimento que a Kundalini faz, enfim. E aí, quando chega embaixo, que é a última esfera, é onde nós estamos. E aí aqui nós recebemos 1% dessa luz, que é o que nós aguentamos. Então, o estudo da árvore da vida por meio do mapa faz com que nessa viagem de esfera em esfera, nós vamos resgatando essas centelhas de luz que ficaram, né? Ao mesmo tempo que na astrologia tradicional, você segue um círculo, né? Você vai pulando de casa em casa e você vai fazendo todas as análises, que tem um embasamento muito bom, mas eu chamo o mapa astral da Cabala de mapa da alma, porque ele pega assuntos muito profundos para resolver questões que primeiro você tem que ir lá no fundo para resolver. Não adianta a pessoa vir com um problema e falar para mim, olha, o meu problema é financeiro. E aí eu falo para ela, olha, você usa esse nome de Deus aqui. Não adianta. Se a gaveta dela tem meia suja na base, não adianta eu pegar meia limpa e colocar em cima. Tem que limpar. E aí o mapa vai fazendo essa limpeza. Então, essa é mais ou menos a diferença básica visual e de contexto entre os mapas. Não, bem legal, porque são diferenças importantes, né, as pessoas elas às vezes não se apegam nesses detalhes, né. Poderia falar um pouquinho mais sobre esses pilares, né, os principais pilares do mapa cabalístico, né, e quais são as nomenclaturas, as relações, né, as importâncias? É muito boa essa tua pergunta, porque há alguns aspectos no mapa da Cabala que eles são abordados de forma muito mais séria e com muito mais relevância do que o tradicional. E veja bem, não é nem melhor e nem menos melhor, não é isso, são leituras diferentes. Mas, por exemplo, os pilares da leitura do mapa da Cabala, nós temos o Tikkun, Quiron e Lilith. Tikkun é correção em hebraico, né? Então, aí você fala, corrigir o quê? Eu falei para você, Deus dá o 100% de luz. Nós estamos aqui recebendo 1%. Só que mesmo esse 1%, nós não conseguimos recebê-lo integralmente. Por quê? Processos kármicos. O tempo todo estamos produzindo processos kármicos. O tempo inteiro, com os nossos julgamentos, as nossas palavras, as nossas ações, com tudo que nós fazemos. Isso vão criando ao nosso redor o que em hebraico chamamos de clipá. Clipá são cascas. Quanto mais grossa essa casca, menos luz entra. Então, qual que é a nossa função? Quebrar essas cascas todos os dias. Se nós produzimos
karma todo dia, então a gente tem que quebrar essa casca todo dia, né? E para quebrar essa casca, nós precisamos de ferramentas que vai facilitar. O quebrar essa casca todo dia, Farrell, nada mais é do que o orar e vigiar. É isso que nós temos que fazer. Então, esse é o primeiro princípio do Ticum. Qual que é a base do Ticum? Que foi o que eu te falei, né? É a profundidade. É quando o mapa revela para você qual foi o teu signo na tua vida passada, que não é o mesmo. Você nasceu em outra data na vida passada. Quando você descobre o teu signo nessa vida, você identifica os principais e maiores processos kármicos que você gerou e que reverberam nessa vida aqui. Ciclos intermináveis, ações que você faz. Por exemplo, né? Se ouve muito disso em relacionamento. Por que que eu só atraio esse tipo de gente? Né? Por quê? Dor, vida, né? Aí vem o vitimismo, né? Por que que isso acontece? E a pessoa, ela não tem noção de que ela traz esses ciclos da vida passada. E aí, quando a gente transfere essa informação para o presente e aplica as ferramentas da Cabala, a pessoa ela quebra esses ciclos. Porque o Ticum, ele é um antimíssil. O teu processo kármico são mísseis que você atira para todos os lados. E você não sabe onde vai cair nem quando. O Ticum, ele vai interceptar esses mísseis, né? E com ações muito fáceis. Então, o Ticum, ok, descobriu o Ticum. Agora, existem as consequências. Uma delas é Quiron. O Quiron, ele é o que vai mostrar quais foram as feridas que você gerou e que você pode estar passando por elas. Então, por exemplo, um Quiron em Áries. Áries é o fogo, né? Áries é a manifestação, né? Áries é o que quer fazer. E se a pessoa foi tolhida na vida passada, o Quiron ele vem em Áries agora, para mostrar o quê? Que você perdeu a tua voz, que você precisa se manifestar, que quando você falava na tua vida passada, você era cortado, você não conseguia falar por diversos motivos, né? Dependendo também do signo que a pessoa teve. Então, por exemplo, se a pessoa foi libriana na vida passada, ela pode ter delegado tanto funções para os outros por não querer escolher um lado, né? Que é o principal desafio de Libra, que ela perdeu a voz. Quando você deixa as pessoas tomarem conta da tua vida, você perde a voz. Você, né? A decisão está na mão das pessoas. E aí o Quiron vem para Áries. Que aí o Áries ele vai mostrar para você, olha, você está com um probleminha de comunicação aqui. Você fala e não é entendido. Né? O famoso falar em grego, né? Pô, eu tô falando em grego, o que está acontecendo, né? Então, o Quiron ele vai identificar, porque o Quiron na mitologia, ele ajudou Hércules, né, com os 12 trabalhos. Quando foi a vez da Hidra, né, de Hércules eliminar a Hidra, o que o Quiron fez? Ele dominava, né, as ervas e as medicinas da floresta e tudo mais, e ele criou um veneno para que as flechas do Hércules matassem a Hidra. E isso aconteceu, só que na batalha em si, o próprio Quiron foi ferido com uma dessas flechas na perna. E aquela ferida, ela ia e voltava, ia e voltava. E aí ele perdeu a força, ele perdeu, né, a posição que ele tinha perante os centauros e tudo. Então, é o que acontece hoje. Muitas feridas que as pessoas estão passando, gatilhos, né? Os traumas, né? Fazem com que as pessoas, elas paralisem. Então, quando nós entramos com as ferramentas que o mapa vai providenciando, então, o Quiron, ele mostra. E aí, tem a Lilith. Essa daí Aí tem causa, a hein? Lilith. A Lilith essa é polêmica. Essa é a polêmica, né? Essa é a polêmica. Eu tenho a minha forma de explicar, né, a Lilith. Pela tradição judaica, a Lilith foi a primeira mulher de Adão, né? E é o que eu falei para você nos bastidores. Quando eu explico as histórias, eu acho que eu tenho que explicar da forma mais didática possível, entendeu? Sem ficar colocando palavras muito, porque eu acho que a pessoa ela tem que entender. O meu objetivo é que a Cabala seja colocada na caixa d'água da cidade. Eu quero que todo mundo saiba o que é a Cabala. A Lilith, ela foi dada para Adão, né, como primeira companheira, e ela, num determinado momento, ela começou a questionar muito o que estava acontecendo. Porque, veja bem, olha o sistema patriarcal que ela estava, né? Deus de um lado e Adão do outro, e só tinha os três ali, né? No Jardim do Éden. E ela fazia questionamentos do posicionamento dela. Ela queria destaque não, igualdade, né?
Aí uma hora ela falou, bom, queridos, fiquem com Deus, literalmente falando, né? E saiu do Jardim do Éden, ela fugiu. Aí Deus tentou resgatá-la, mandou 3 anjos atrás dela para, né, para tentar trazê-la de volta e tudo, e ela desafiou Deus. Ela falou, você não vai me levar de volta. E aí Deus falou para ela, se você não voltar, eu vou te transformar num demônio. Ela falou, eu pago para ver. E aí Deus transformou ela num demônio, depois ela, né, se casou com um demônio muito poderoso também, enfim. E até reza a lenda que ela voltou para o Jardim do Éden na forma da serpente para poder bagunçar o relacionamento dele da Eva ali. Então, tanto que quando Deus dá Eva para o Adão, isso é bíblico, né? O Adão olha para Deus e fala, essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Essa sim. Então, quando ele fala essa sim, é porque a que tinha vindo lá atrás não era bem assim. Esse desafio, esse tom desafiador, é a Lilith no nosso mapa. Tá? Então, qual que é o ponto de vista? A Lilith é má ou ela é boa? No meu ponto de vista, ela vem para bagunçar o nosso mapa, mas os desafios dela, quando nós passamos, nós ficamos muito mais fortes do lado de lá. Então ela vai falar para você em 2 pontos do mapa, em um signo e em uma sefirá. Ela vai aparecer nesses 2 pontos. E ela vai falar, você não vai passar daqui. Você não vai passar daqui. Por exemplo, se a Lilith ela vai para o signo de Virgem, qual que é o desafio de Virgem? O perfeccionismo, né? O autoflagelo, quando não consegue atingir o nível de excelência. Né? O sarrafo do virginiano é lá em cima, mas ele está sempre subindo esse sarrafo. Qual que é o problema? Primeiro, ele ter transtornos com organização, com isso, entendeu? O que hoje a gente conhece como toque, né? A limpeza, a organização, isso tudo. A Lilith em Virgem, ela pode ampliar isso, porque ela vai pegar o desafio do signo e vai ampliar muito para a pessoa, né? E aí, o que acontece? O virginiano, ele exige muito o perfeccionismo dele, mas ele começa a exigir dos outros. Se ele começa a exigir no mesmo sarrafo dos outros, ele se torna um tirano. Então, a maioria dos tiranos que nós conhecemos até da história, pode ter certeza, a Lilith está ali, em Virgem. Então, esses 3 pilares de leitura, eles mostram para a pessoa, olha, o problema está aqui, né? O desafio está aqui, então agora nós vamos entrar com as ferramentas, que são os salmos, o nome da pessoa, os nomes de Deus, enfim, tem toda essa cura para ser feita no mapa. Atenção, pessoal! Você gostaria de receber materiais exclusivos após cada entrevista, incluindo o PDF completo deste episódio, participar de um grupo fechado de membros no WhatsApp, descobrir com antecedência quem será o próximo convidado do podcast Filhos do Todo e ainda ter a oportunidade de enviar suas perguntas antes da gravação? E além disso, os membros recebem fotos de bastidores, conteúdos extras e surpresas especiais que não são disponibilizadas ao público geral. É muito simples. Basta você clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e fazer parte da nossa comunidade exclusiva. Você terá acesso direto a mim, Farrell Molina, e a todos esses benefícios em um ambiente criado para quem quer aprofundar ainda mais a sua jornada de conhecimento e expansão da consciência. Clique em Seja Membro e venha participar do círculo mais próximo do podcast Filhos do Todo. E é legal você falar sobre isso, né? Porque eu também gosto dessa linguagem mais didática para as pessoas poderem encaixar na realidade, né? E aí a gente fala sobre a influência do nascimento, né? Dentro da visão cabalística. E os termos karma surgem, livre-arbítrio e a questão do destino, né? Como funciona esse entrelaçamento? Porque esse momento, né, da chegada aqui no nosso plano material é um momento impactante para o ser, vamos dizer, né? Para o espírito, né? Vamos colocar assim. Como é que funcionam essas terminologias, esses 3 tipos de situações dentro do mapa? Porque fala-se muito sobre o karma, as pessoas às vezes distorcem pra caramba, né? Fala-se muito sobre o destino ou predestinação e sobre o livre-arbítrio também, né? São 3 pilares interessantes. Eu acho que eu escutei uma definição uma vez que eu uso para a vida.
O Shmuel Langley, ele é também um rabino sensacional, e ele veio da mesma escola que eu, do Kabbalah Center, né? E ele fala uma coisa muito interessante. Outro exemplo também que ele dá. Quando você vai ao cinema, hoje a maioria dos cinemas são multiplex, né? As salas, né? Então você vai chegar ali, você fala, tá bom, ó, vai, um tem o dia D, o outro tem o Michael Jackson, o outro tem não sei o que lá, ok, eu quero assistir o Michael. Isso é livre-arbítrio. Você escolheu. Mas o filme tem começo, meio e fim. Então, o caminho que você escolhe é opção sua. Mas ele. Então, e você ainda tem a oportunidade de mudar de sala. Você paga um preço, mas você pode mudar de sala. Não, agora eu quero assistir o dia D. Ok, então eu vou lá assistir. Então, essa parte de exemplificar o livre-arbítrio vai até certo ponto. Você escolhe o caminho. Agora, aquele caminho vai ter. Então, enquanto estamos no mundo espiritual, quando você escolhe, fala, olha, eu vou para aquela família, né? Porque eu quero ver como é que é. Ali é o filme. E aí você vai cumprir. Só que no meio do filme, você pode mudar. Porque ali existem karmas, existem todo um processo que você pode, como eu disse, usar o teu tikkun para poder cumprir com aquilo. E na realidade, você já escolheu aquela família, você já escolheu aquele caminho por conta do teu tikkun. Todas as escolhas que nós fazemos, elas são voltadas para essa correção, para o tikkun. Então é muito importante a gente saber que o mapa da Kabbalah, ele gira em torno do tikkun, da correção. Então o seu nome veio por conta do teu tikkun, né? A escolha do teu nome, o local que você tá, a família que você é, tudo para você fazer. E o tikkun, ele é individual, ele é intransferível. Tá? Tem até uma expressão que a gente brinca na Kabbalah, fala 3, 2, 1, cada um com seu tikkun. Né? Então é meio que o ema-ema, né? Então, assim, todos nós viemos com essa missão, né? E dependendo do que aconteceu na vida passada, existem missões que são determinadas pelo mapa para você poder cumprir aqui que você não conseguiu cumprir lá na outra vida. Tem que a missão espiritual, a missão emocional e a missão material. E aí o mapa determina isso. Você acredita que hoje, 6 horas da manhã, eu estava com a minha esposa debatendo isso, maior papo filosófico, né, sobre a questão do livre-arbítrio, a questão do... E aí entra essa questão, você falou do tikkun, né, do sofrimento necessário, muitas vezes, que se apresenta na vida da pessoa, que às vezes algumas pessoas encaram como injustiça, ou então algo que não deveria estar acontecendo. Se a gente colocar uma visão dessa, né, na verdade, tinha que estar acontecendo de uma forma ou de outra, a pessoa puxou isso. Até você falou do lance do nascimento, né? Algumas pessoas lá, nasceu no signo de Virgem, vamos supor. Tá, beleza, não escolheu isso. Muitas pessoas dizem, nasceu. O nome também não dá para escolher porque foi o pai e a mãe que escolheu. Mas, mesmo assim, explica um pouco dessas influências que também estão ao redor do indivíduo que diz, eu não escolhi meu nome, eu não escolhi o dia que eu vou nascer, eu não escolhi nada, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer, nossa. Exato. Existe muito isso. O que acontece? O que a Kabbalah explica, e o Zohar, né, que ele é o principal livro da Kabbalah, como que ele explica isso? É o seguinte, lá em Ein Sof, né, no mundo espiritual, já vem o Zohar tá aí do lado, se quiser pegar, aqui, ó, tem um aqui, ó. O Zohar. Aqui, olha, que legal. Muito bom, muito bom. Que delícia. Eu adoro. Eu tenho algumas versões do Zohar em casa também. Muito bom. Posso deixar ele aqui ao lado? Pode. Se precisar pegar aí, pega tá aí. Ótimo. Tem um monte aí. Ó. Muito bom sobre a Kabbalah. Maravilha. O Zohar, ele explica que lá em Ein Sof existe o departamento de nomes, né? Então, quando eu estou conversando com a pessoa, e a maioria, Farrell, que vem fazer comigo o mapa, eles não sabem o que é Kabbalah, não tem ideia do que. Então eu começo sempre a ser mais didático, né? É aquela história, se você quer que a pessoa entenda, converse como se ela fosse uma criança de 4 anos de idade ou uma senhorinha de 85 anos, 90 anos, né? Então, lá em ESOF tem o departamento de nomes. Então você imagina lá todo mundo, jaleco branco, uma prancheta na mão, com uma folha, e nessa folha tá a árvore da vida, tá o diagrama da árvore da vida. Então eles falam assim, olha, o Fael naquela vida, ó, ele foi de tal signo, né, passou por tal perrengue e tal. Então agora, para essa vida aqui, ele vai precisar de algumas ajudas. Vamos começar pelo nome dele? Vamos. Aí, o que eles fazem? Eles pegam letras em hebraico e começam a escrever, começam a colocar as 10 primeiras letras do teu nome dentro da árvore da vida.
Aí, de repente, eles olham e falam, olha, que é Rafael, teu nome. Rafael. É. Aí eles olham e falam, olha, deu Rafael. Ah, então é o seguinte, vamos avisar alguém lá embaixo que ele precisa chamar Rafael? Vamos. Aí é quando vem a história do pai, a história da mãe, né? E eu vou falar, 99% das pessoas que eu tô fazendo o mapa, eles falam assim, era para eu chamar A e eu me chamei B. Eu, por exemplo, era para me chamar Walter. Meu pai queria Walter. 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 A minha mãe queria Wayne, por causa do cowboy, do John Wayne, né? Então, porque o meu primeiro irmão chama Paulo, meu segundo irmão chama Celso. Venho eu 16 anos depois, chamando Wayne. Wayne, né? é um nome Wayne, de né? presença. Né? Então, agora, teve um porquê isso. Então, assim, a pessoa quando ela recebe o nome, não foi ideia do pai, não foi ideia da mãe. Alguém recebeu uma inspiração. Eu tive uma cliente, uma vez, que o nome dela é um nome composto. E ela estava chateada com o nome dela, sempre esteve chateada. Inclusive uma psiquiatra, ela é psiquiatra, mas ela não gostava do nome. Eu falei, por que você não gosta do seu nome? Ela falou, porque o meu nome foi criado para abrandar a ira das duas avós, a avó materna e a avó paterna. Porque uma queria um nome, a outra queria um nome também, e o pai falou, pega as duas e coloca o nome das duas. Fez uma fusão? Não fusão. Nome duplo. Um nome duplo. Um nome duplo. Então ela falou assim, meu nome não foi uma inspiração. Eu falei, não foi? Pera um pouquinho, deixa eu te contar então. Foi uma dupla inspiração na realidade, né? Porque o Ensof, ele agiu para a avó materna, fala, não, força o teu nome. E foi para a avó paterna, não, força o teu nome também. E aí ela viu, tanto que depois que nós fizemos a leitura, ela até chorou, né? Porque ela falou, puxa, como eu fui ingrata com o meu nome, né? E eu mesmo, por muito tempo, eu fui ingrato com o meu nome. Por quê? As pessoas não pronunciavam Wayne, falava Vaine, Vaine, Jaime, uma série de coisas. Então, depois que eu fui entender o processo do nome, eu falei, olha, que bênção, né? Por isso que o método chama Kabbalah Way, porque o Way é do Wayne e pega as 3 primeiras esferas da árvore da vida. Então, eu posso fazer tanta coisa com esse nome. É legal. Né? Você começa a fazer muitas coisas. Então, a parte do nome é essa. A criação do nome dela é essa. E ela veio na data de nascimento que ela veio, ela teve que reencarnar nessa data, por conta do Tikkun. Por quê? Quando ela vem naquela data, existe um DNA espiritual esperando ela, para ser acoplado a ela nessa reencarnação. Esse DNA, ele tem 3 letras, em hebraico. Esse DNA, ele foi retirado da tabela dos 72 nomes de Deus, que é uma tabela que eu uso muito na leitura do mapa. Então, de 72 nomes que tem ali, foi extraído um para ser dado para você. Quando você tem esse nome, é o teu DNA espiritual acoplando no teu DNA genético. Esse nome, essas 3 letras, elas formam um nome em hebraico. E esse nome, você pode chamar do que você quiser. Anjo da guarda, mentor, guia, porque ele está acoplado em você. Então, a data também foi programada para que você recebesse aquele anjo que pudesse te ajudar na missão do Tikkun também. E legal, você falou também, entro nesse cálculo aí, sabe como é que ia ser meu nome? Átila. Átila. Ia ser, daí parece que alguém soprou esse aí, que é o de hoje, né? Minha mãe ainda ficou cabreira que meu pai ia me registrar com o nome dele, que meu avô também tinha, que ele tinha, daí no fim ficou esse mesmo. Tá. Então, Rafael não é o nome de nem pai, nem vô, nem ninguém. Mas ia ser Átila. Então, ufa! Ufa, não? Então, é interessante isso de dar nome, de os júniors e os netos. O que acontece? Quando você dá um nome para um filho em homenagem a alguém e aquela pessoa, ela desencarnou, você está dando de presente o Tikkun daquela pessoa para o teu filho. Então ele tem Tikkun duplo. É no momento que eu tenho que fazer um mapa do homenageado para saber quais são as missões que ele vai ter aqui também. Foi uma transferência de Tikkun. Então é uma responsabilidade para quem estuda o assunto, procurar não repetir o nome. Não repetir, exatamente. Procurar aliviar o lado, porque aquela pessoa já vem com toda uma carga de cura, de correção. E aí o que ela faz? Ela vem também, né? Ela herda isso também. O meu bisavô, desde então, na família da Celeste, por exemplo,
uma geração chama César Augusto, a outra geração Augusto César. E vai, tipo, vocês estão na terceira ou quarta geração trocando esses nomes, não importa. Se foi por homenagem, a intenção, né? É o que vale muito. A intenção em hebraico é kavaná. É a intenção fazendo. Então, quando você faz com a intenção, aí você transfere o tikkun para a pessoa. E é legal a gente falar, porque a gente vê, por exemplo, principalmente no cenário artístico, né? Muitas pessoas alteram o nome. Sim. E às vezes põe um nome que não tinha nada a ver, assim, às vezes troca uma letra, coloca uma letra a mais, tal, ou às vezes a pessoa adota um nome e ela é com aquele nome conhecida por onde ela vai, e o nome social, o nome civil dela, né? Digamos assim, está preservado. Mas você falou que além do nome civil tem a vibração espiritual do nome, né? Tem. A pessoa tem ali uma vibração espiritual que é diferente. E aí, quando a pessoa decide, às vezes, sem ter feito por exemplo, uma consulta contigo, com algum profissional da área, gostei desse nome aqui, tipo Silvio Santos, né? Que ele falou que gostou do nome. Uhum. Trocou, mas não teve ali, tipo, uma orientação ou uma análise que seja mais ajustada para a caminhada. Tem relação isso? Ou pela pessoa ter o nome, de repente, que foi escolhido na data de nascimento, que vai vibrar é aquele nome? Então, já partindo do princípio, você deu um bom exemplo, Silvio Santos. Silvio Santos era judeu. Judeu, Ele fez a cabala do nome dele. Ele claro que para o público ele vai falar, Silvio Santos, gostei, entendeu? Mas com certeza ele fez uma análise de cada letra do nome dele. E aí o que acontece? Quando nós transliteramos o nome da pessoa para o hebraico, você começa a ver a força da letra em hebraico, da numerologia cabalística de cada letra, não do nome em geral. Então, quando ele, por exemplo, o nome dele era Sênior Abravanel, né? O S, ele deixou o S do Silvio. O S, na primeira esfera da árvore da vida, o S, ele transliterado, ele é a letra Samer, em hebraico. A letra Samer é a letra da serenidade, é a letra da conquista, é a letra do você estar num local em que você vai olhar aquilo tudo, o panorama, e saber como você vai encontrar ordem no caos. Tá? Então, ele já recebeu esse nome, pelo Ensof, mas o nome Silvio Santos, ele com certeza ele fez essa consulta. E aí o que acontece? A pessoa, ela pode fazer essa mudança de nome, eu cismei, eu quero, mas nunca é só ela que está escolhendo. Nunca é aleatório. Os insights, ela recebe de qualquer, mesmo que seja, eu tenho clientes que falam para mim, eu sou o 6º filho do meu pai e da minha mãe. Teve uma hora que eles não tinham mais ideias, pegaram a lista telefônica e fizeram escolher aleatório. Dessa forma, olha que loucura. Mas mesmo assim, ali estava a mão de um anjo, né? Para colocar eles e escolher justamente aquele nome. E a letra, às vezes, também, né? Você falou, às vezes a família quer começar todos os filhos com a mesma letra, né? Escolhe uma letra lá e mirou nela. Isso, até uma hora que não vai ter mais opção, né? Exato. Mas mesmo assim, são a ideia de ter os filhos com a mesma letra, né? Isso já é uma ideia que já vem já de um planejamento espiritual, né? Então, assim, olha que legal, né? Rafael, né? Rafael, ele é anjo da cura, né? Rafá, em hebraico, é cura, e El é Deus, né? Então, é a cura de Deus, né? Então, olha só o que você faz hoje. Você cura as pessoas com o teu trabalho, com o teu podcast, né? Então, você, se fizer o teu mapa e ver que a tua missão era uma missão espiritual, olha que lindo isso, né? O que você já está fazendo. Então, as pessoas, às vezes, elas não se conscientizam de que o que elas já estão fazendo já faz parte do tikkun. O mapa simplesmente vai falar para ela, olha, o caminho é esse. Ou se não fala, olha, faz um reajuste. Eu tenho vários clientes que mudaram a chave, mas radicalmente. Eu tenho clientes que eram corretores de imóveis e que viraram terapeutas, né? E o mundo precisa de terapeuta, né, Rafael? O mundo tá doente. Embora estão tentando tirar isso do mundo agora aqui, né? Então, né, estão tentando criminalizar isso, né? Mas eu acho que tudo isso faz parte, né? Estávamos comentando isso ontem lá no podcast também, falando sobre isso, sobre o quanto que um grupo pequeno, que tem um poder material, tá vendo que a coisa tá criando muito corpo, né? E está resolvendo, né? Nessa hora até brinco, né? Eu falo que o Rockefeller deve estar virando no túmulo, né? Porque a indústria farmacêutica, né, química veio por conta da abertura que ele deu. E quando ele vê o povo se curando
da forma ancestral, imagina, né? Então eles se juntam para fazer isso, né? Mas o mundo precisa de terapeutas, né? Mas não dá, eu acho que não dá para tirar isso, porque isso de uma forma ou de outra, as pessoas não podem impedir a comunicação de um ser humano com o outro. Exatamente. Se alguém vai na tua casa, vai impedir de te visitar? Não, não tem como, né? E Então, você, fica um pouco difícil isso, e eu acho que não vai acabar indo para frente, tomara que não, né. E aí você falou da questão dos signos, dos nomes, né, e é bem legal isso, porque às vezes as pessoas dão um murro em ponta de faca. Uhum. Então existem predisposições, por exemplo, um virginiano, vamos dizer, que ele esteja teimando numa área por ego, vamos dizer, né. Alguém disse que dá dinheiro, ele vai, mas não é feliz ali. Então, talvez, se ele refletisse sobre a influência positiva que ele poderia ter em outras áreas, ele teria um ajuste melhor. Então, cada signo poderia aproveitar melhor, tanto a questão do signo, como a questão do nome, das influências, para criar esse caminho, vamos dizer assim? Aí entra mais a questão dos planetas, a colocação dos planetas na árvore da vida. Porque a colocação dos planetas ela é diferente da tradicional, entendeu? Então, muitas vezes, você tem planetas, por exemplo, como você citou, Virgem, né? Então, o virginiano, ele é do elemento terra, né? Então, às vezes, o signo dele pode estar numa esfera, por exemplo, a esfera de Rohma. Rohma, ela é a segunda esfera da árvore da vida, que ela está ligada com a nossa mediunidade, está ligada com os insights, ela está ligada. Se você tem um signo de Virgem em Rohma, e de repente ali você tem Vênus, que são os prazeres sensoriais, que é o prazer daquilo que você está fazendo. Se você tem Mercúrio, né, que é o planeta da comunicação, nessa esfera, e ali o signo de Virgem está ali, aí é quando eu falo para a pessoa, olha, você está dando murro em ponta de faca, meu amigo, você é um contador, você é, sei lá, algo que precise de planilha, você fala, olha, você tem essa influência aqui. Assim, é muito comum a pessoa falar, realmente, eu vou te falar que eu luto contra isso. Eu luto contra isso. Então, sim, pode influenciar bastante, assim. Mas eu digo que a influência é maior dos planetas para a pessoa. E eu também conto histórias, né, dos planetas para as pessoas, né? Então, ela acaba entendendo o processo dela. Eu converso com donas de casa, ou eu converso com mulheres que trabalham na manutenção, como empregada doméstica, ou como na limpeza de apartamentos, mas inclusive, semana passada, eu conversei com uma cliente que ela mora em Portugal, mas ela faz limpezas em Portugal. Ela tem 9 planetas em aquário. 9. Aí ela começou a contar a história da vida dela. Que é o quê? É uma pessoa reprimida o tempo inteiro. Então, pai batia, mãe batia, marido batia, até filho batia nela. Por quê? Porque é uma pessoa livre, é uma pessoa, né, meio que com o instinto da Lilith, né, de liberdade, de quer fazer o que precisa ser feito, de querer salvar as pessoas, de querer fazer tudo. 9 dos 9 planetas em aquário. Então, você imagina a influência aquariana. Só que ela tem tá chegando quase nos 70 anos, então, quer dizer, é uma criação muito retrógrada ainda, que quando a mulher ela tenta se desenvolver, era cortada o tempo inteiro. Então, hoje ela é uma empregada doméstica, não desmerecendo o trabalho, mas ela não queria aquilo para ela. Ela falou, eu tenho quase 70 anos, mas se eu puder mudar, eu vou mudar. Eu falei, então muda. Você gosta de tarô, você gosta de reiki, você gosta... Ela falou, eu adoro. Eu falei, começa a estudar. Mas eu tenho vergonha de cobrar. Eu falei, esse já é um outro assunto. Vamos conversar sobre dinheiro e energia. E o mapa todo falava muito isso para ela. O mapa gritando para ela durante os quase 70 anos dela, dizendo para ela, pelo amor de Deus, você é uma aquariana. Você tem sol, lua, ascendente, tudo em aquário. E a questão da energia, foi legal você falar sobre isso, porque às vezes, o oraculista, se ele não receber a energia do dinheiro, a energia sai dele, né? Exatamente. E isso foi uma questão que até eu conversei muito com a Celeste sobre isso, sobre a cobrar o trabalho dela. Eu, por muito tempo, não soube cobrar o meu também, né? Mas aí entra os princípios do judaísmo também, né? Porque a Cabala, ela nasceu no berço judaico, não tem como, né? Então, o respeito
que o povo judeu tem pelo dinheiro como energia, é uma energia que move o mundo. Ela move o mundo. Claro, você coloca ela no lugar que ela tem que ficar, mas respeitando, né? Existe uma esfera da árvore da vida, que é a esfera de Yesod, que ela fala muito sobre a energia do dinheiro. E a esfera de Yesod, ela está num posicionamento, a posição dela é que ela divide o mundo espiritual do mundo material. Ela é uma esfera antes de Malhut, que é a materialidade. Então, as coisas têm que passar por ela primeiro, né? Ainda ontem, eu estava conversando com isso, eu nas sincronicidades da vida, eu estava naquele serviço do BlaBlaCar, né, de carona, e a motorista veio conversando comigo, tal. Enfim, trocamos uma ideia maravilhosa, e ela trabalha para uma família, e ela indicou a família para fazer mapa comigo. Ela fez, e já 2 membros da família fizeram mapa comigo. Eu falo para ela, olha, todo mundo que me indica mapa, eu pago uma comissão. Por quê? É energia tangível que você está dividindo. Cabala significa receber, mas receber com a intenção de compartilhar, para você poder criar esse fluxo. Então, se eu estou recebendo, eu vou compartilhar, né? E se fala muito dos 10%, né? Do dízimo. Por que 10? Porque 10 é o número das esferas da árvore da vida. Então, quando você despende 10%, seja lá do que for, valor, tempo, o que for, você está pegando todas as esferas da árvore da vida e dando de presente para a pessoa. Quando eu falei para ela dessa comissão, ela falou, não quero. Eu falei, aceita. Eu tenho que aprender a aceitar. Eu falei, porque quando você aceita, você está me dando também. O que você está me dando? O prazer de dividir com você. Olha o fluxo que gera. Então, as pessoas, elas precisam saber dividir, precisam saber compartilhar, que esse é o princípio da Cabala. E o 10 conecta ao 1, ao absoluto, né? Exatamente. Então, as pessoas estão em conexão, eu vejo assim, estão em conexão com o absoluto, estão em conexão com o todo, quando elas entendem que o dinheiro também pode ser espiritual, pode estar envolvido no aspecto espiritual, exatamente, né? E aceitar isso numa boa, fluir bem com isso, né? Como a gente falou sobre o absoluto, sobre Deus, né? Como as pessoas podem entrar em conexão e também terem uma ampla percepção e encaixar isso no dia a dia com os nomes de Deus? É o que eu falei, eu uso muito essa tabela, né? É uma tabela onde ali você encontra 72 formas de conversar com Deus, né? Então, primeiramente, o Zohar conta também que Moisés, ele esculpiu esses 72 nomes no bastão, né, no cajado que ele usou para abrir o Mar Vermelho, né? E a entrada dele no Mar Vermelho foi uma entrada de fé, de acreditar no que estava acontecendo. Por quê? Essa história de que, né, que ele parou na beira lá do Mar Vermelho, bateu o cajado e o mar vuf, não, ele entrou na água. Quando a água estava aqui, ó, no pescoço, ele não ia mais aguentar, ele continuou andando com a fé em Deus e com a fé nos 72 nomes que estavam ali no cajado dele, aí que o mar começou a fazer todo um movimento para ele poder passar. Mas ele deu o primeiro passo de fé. Ele foi. O exército atrás dele, o exército do faraó atrás, o povo reclamando aqui, ele virou para Deus e falou assim, Deus, e agora o que eu faço? Deus falou, você está perguntando para mim? Vai e faz. Ele falou, bom, vou e faço. O que eu tenho a perder, né? Fora a vida, né? Ele entrou. Então, o poder desses 72 nomes, ele é imensurável. E hoje, a humanidade tem isso nas mãos. Então, quando a gente fala das letras em hebraico, o que acontece? Deus estava criando tudo, né? Estava no momento de criação dele, né? E aí, o que é falado? 1 João cita Gênesis, dizendo que Deus criou o verbo e a partir do verbo tudo foi criado. Quando você pega a palavra verbo e você vê a numerologia dela, ela vira um código. E é muito comum na Cabala trocar as letras, né, para você chegar num outro nome. Quando você usa esse método, você é remetido, a palavra verbo te remete para o alfabeto. Então, Deus criou o alfabeto, Deus criou 22 ferramentas, as 22 letras em hebraico, para poder criar tudo. Então, você teve uma letra que criou Júpiter, outra letra criou Sol, o conjunto de 3 letras criou a nossa alma. Então, no final, o que ele fez? Ele pegou essas 22 letras e falou para o ser humano, olha, aqui, agora é com você. Entendeu? Quando fala imagem e semelhança, é isso, nós somos seres criadores também. Então, as letras estão ao nosso dispor.
para nós criarmos o que quisermos. Tudo na nossa vida pode ser criado. E outra, a nossa alma foi criada pelas letras em hebraico. Ah, eu não sei ler em hebraico. Não precisa, a sua alma já está lendo. Nós usamos a janela da alma para olhar tudo. Então, quando você está diante de uma letra em hebraico, você está diante do teu Criador, do presente que ele deu. Então, quando você pega... aí, isso foi organizado numa tabela, com 72 nomes, 72 sopros de Elohim, 72 anjos, né? Você sabe que tem vários nomes, inclusive o próprio filme O Nosso Lar cita, né, quando o Espírito está mostrando para o André Luiz, né, mora lá naquele ônibus espacial, ele fala para o André, ali, aí é uma estrela de Davi, né, que está embaixo, Uhum. em formato que nós chamamos de Maguen Davi, ele fala, ó, ali são 72 ministérios, ou 72 sopros de Deus. Então ele cita, né, todas as vertentes religiosas citam isso. O que acontece no mapa? Não adianta a pessoa achar que ela vai ter que usar os 72 nomes, né, porque para a nossa modernidade hoje, isso é muita coisa. Então, o que eu faço? Eu retiro 6 nomes dessa tabela para indicar para a pessoa, dependendo qual é o Tikkun, qual é a Lilith e qual é o Quiron. Para cada um deles eu indico 2 nomes, por quê? Porque eles estão em 2 pontos da árvore da vida, no signo e na Sefirá. Então, para cada situação, eu falo para a pessoa, olha, você vai usar esse nome. Aí a pessoa fala, vou usar como, né? Como você pode usar? Uma coisa simples. Imprima o nome e deixa ele perto de você. Aí pode deixar no descanso de tela do computador. Pode deixar na tela do celular, no tablet, seja lá onde for. Mas deixa a sua alma olhar para essas letras. Deixa ela olhar para esses nomes. Então, por exemplo, a pessoa, ela quer encontrar alma gêmea, né? E a alma gêmea para a Cabala, ela é tanto da parte de relacionamentos amorosos, como de um sócio, de uma amizade, né? A alma gêmea tem todo esse contexto. Eu indico o nome para a pessoa, olha, tá aqui, ó, o nome alma gêmea tá aqui para você, pode usar. Mas deixa ela no teu campo de visão, para você usar o tempo inteiro. Então, o uso é muito fácil. Quando eu falo para a pessoa que ela fala só isso, eu falei, é só isso. A ferramenta é essa. Você pode usar. Então, tá ali, tá livre para todo mundo usar. A pessoa pode usar. Inclusive, uma forma do uso desse nome, eu brinco, sabe o livrinho Minutos de Sabedoria? Sim, sim. Né? Deve ter aí também, né? A pessoa abre aleatoriamente e vê qual que é a meditação do dia. O que eu faço? Eu separo um PDF especial para a pessoa, fora o PDF do mapa, com os 72 nomes e falo, olha, imprime. Vai dar uma encadernação boa, você põe a tabela na parte da frente e todo dia escolha um número. Eu quero hoje o nome número 2. Vai lá na página 2, vê qual que é a meditação e vê qual que é o anjo do dia. Então, é um poder que está à disposição de todo mundo. Todo mundo precisa ter acesso a essa informação. E é legal a gente falar também sobre isso, porque existe uma queda de braço entre pessoas que às vezes não estudam a Kabbalah, ou não estudam outros aspectos que são mais aprofundados, né? Muitas pessoas falam assim, mas o Deus de Moisés era um Deus severo, era um Deus que era punitivo, e o Deus de Jesus era diferente. Mas a pessoa não olha a árvore da vida, o momento que estava acontecendo na Exatamente. severidade, ou então lá em Tiferet, vamos dizer, né? São É. momentos diferentes, mas são ligações com a árvore da vida. As pessoas, elas acham que o Deus era severo, e daqui a pouco ele ficou bonzinho, mas e o momento que estava acontecendo, a mensagem, né? Então, é legal você falar sobre isso, porque as pessoas, elas podem olhar Deus com outros tipos de qualidades, né? Não Exatamente. é 72 qualidades, por exemplo. né? 72 qualidades, e as É. pessoas não precisam se ligar somente a um arquétipo, vamos dizer, a uma forma, né? E quando a gente fala sobre essas maneiras de chegar até o Criador, né? E os intermediários, né? Muitas vezes as pessoas têm uma certa curiosidade sobre o anjo da guarda. Em muitas tradições as pessoas firmam uma vela para o anjo da guarda, até mesmo em religiões mais dogmáticas, mas nem sequer sabem o nome, nem sequer sabe o nome. sequer sabem a influência, nem Uhum. sequer se ligam ao salmo específico. Conta um pouquinho para o pessoal qual que é a importância dessas relações. Isso é extremamente importante, porque assim, o nome é conexão.
Em qualquer vertente religiosa, para você ter uma boa comunicação espiritual, saber o nome é muito importante. E aí é o seguinte, bom, lá vem eu com uma historinha básica. Você está andando na rua e alguém fala assim para você, Rafael, você vai olhar na hora. Mesmo que você não conheça o nome, mesmo que não seja para você, você vai olhar. Ah, desculpa, eu pensei que fosse para mim. Com o anjo da guarda é exatamente a mesma coisa. Todo anjo tem um nome. Então, quando você usa o nome dele, ele vai falar, opa, ele sabe o meu nome em hebraico ainda? Deixa eu lá ver o que ele quer, entendeu? E aí o que acontece? O anjo, ele está à nossa disposição. Ele está ali pronto para nos ajudar, né? Ele não tem um dia e um horário para nos ajudar. Você chama e ele vem. E quando você fala o nome, você cria uma intimidade, você cria conexão, né? Em qualquer outra, como eu digo, né? Qualquer outra vertente, quando você sabe o nome daquela entidade espiritual, você fica mais próximo, né? Quando você está nas religiões de matriz africana, porque o meu orixá é tal, né? Porque o meu ori é tomado... Porque você fala aquilo com orgulho, né? Você fala bem aquilo. Então é muito importante o nome, você saber o nome, é a conexão. E aí o que acontece? O teu anjo foi dado para você, segundo os princípios da Cabala, quando você nasceu. Você nasceu e foi dado esse anjo para cuidar de você. E ele já tinha um nome. Ele já conversava com você. Só que agora o que acontece? Quando você for acender uma vela, fale o nome dele em hebraico, né? O mapa vai revelar esse nome, você fala, use o nome dele, tá? É interessante, até há uma demonstração que a Cabala fala, que é interessante que cada um use o nome do anjo, que outra pessoa não pronuncie, porque o DNA genético daquela pessoa não está preparado para receber a força desse DNA espiritual. Você tá. Então você pode falar o nome dele tranquilamente, que aí vai. Então é conexão, né? E aí, nesse caso, então, às vezes as pessoas elas estão estudando lá os anjos e ela realmente faz a análise e vê, meu anjo é tal. Mas tal dia da semana eu vi que é influenciado por outro anjo. Então, nesse caso, ela se mantém no anjo pessoal, de repente ela pode se conectar, de repente, com um arcanjo, com um serafim, né? Sim. Como complemento, no caso daí. Mas o anjo pessoal que é o mais importante. O anjo pessoal é o mais importante. E o anjo, ele tem um salmo. Todo anjo tem um salmo. É como se fosse assim, o anjo ele é o remédio. Todo remédio tem uma bula. Então, o salmo do anjo, ele é o salmo que vai mostrar para você quais são as ações daquele anjo na tua vida. Muitas vezes as pessoas não entendem os salmos. E eu falo para todo mundo, tudo que você está vendo no mapa, o mapa é a tua academia espiritual. Você vai para uma academia física porque você tem que manter o teu corpo, você tem que manter... Mas se você for uma vez só por semana na academia, vai adiantar alguma coisa? Você até vai ter um resultado, mas vai estar lá na frente o resultado. Se você for todo dia, o resultado vem logo? Vem. Então, essas ferramentas, a importância do que você faz tem que ser diário. O mapa da Cabala, ele não é um mapa que você vai pegar e vai virar um arquivo de computador, ou você vai imprimir e vai jogar na gaveta. Não, você vai usá-lo todo dia. Ele vai te acompanhar todos os dias. Então, quando você faz esse exercício, você começa a se fortalecer. Você começa a ter mais força para quebrar as cascas, que eu falei para você lá no início. Você vai quebrar as clipotes com mais facilidade, nesse caso. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Então, os salmos, a Cabala diz que cada palavra que você profere, que é uma palavra positiva, você cria um anjo de luz. Então, pensa bem quando você lê uns salmos. Eu até recomendo que as pessoas leiam os salmos em voz alta, né? Num tom de voz que ela mesma ouça, né? Na Bíblia física, que eu gosto muito né? Pega a tua Bíblia física, leia esse salmo num tom de voz que você mesmo ouça. Olha a proteção que você começa a criar ao teu redor. E o teu anjo da guarda, ele vai falar para você, ele vai começar a te dar outras informações que a princípio você olha ali e fala, não tem nada a ver esse salmo. Leia de novo, e leia de novo, e leia de novo. Né? O exemplo que eu dou, Pequeno Príncipe. Você pega esse livro e lê quando é criança. Que bonitinho, Pequeno Príncipe. Adolescência, pega ele de novo para ler. Você vai falar, isso aqui eu não tinha percebido. Se você lê ele na vida adulta, você fala, trocaram o livro. Trocaram as páginas. Não é possível.
Então, cada fase da tua vida, que foi que você falou, né? O Deus austero, o Deus bravo, o Senhor das guerras, e o Senhor mais brando, mais... Vai do momento que a pessoa está passando, né? Do momento que a humanidade está passando. Né? E essa questão dos salmos, muitas pessoas, eu gosto muito, né, falo muito sobre o assunto, muitas pessoas falam assim, mas esse salmo é muito agressivo. Mas se você pegar o livro Bhagavad Gita, ele é agressivo também, mas você tem que saber o contexto e interpretar. Você quer construir a tristeza ou você quer destruir a tristeza? É diferente. Você vai construir, você vai ser amável ou você vai eliminar da sua vida? Então, quando as pessoas começam a interpretar dessa forma, fica muito melhor, né? Muito melhor. As interpretações ajudam muito, né? Eu acho que aí cabe ao terapeuta, cabe a quem está dando a instrução, amenizar essa situação. Né? Ainda, um caso que aconteceu muito recentemente. Uma cliente minha falou assim, quer dizer, então, que o meu anjo da guarda, ele vem por conta da minha data de aniversário? Eu falei, sim, por causa da data de aniversário. Então todo mundo que nasceu no mesmo dia que eu tem o mesmo anjo? Eu falei, tem. Eu não tenho um anjo só para mim? Né? Tem um só exclusivo? Aí eu falei assim para ela. Eu falei, olha, primeiramente, Cabala significa receber, com a intenção de compartilhar. Olha que maravilha! Tantas pessoas no mundo que nasceram no mesmo dia que você, compartilhando o mesmo anjo. Eu falei, olha que maravilha! É o princípio da Cabala. Falei, segundo ponto, você está num quarto absolutamente escuro. Você pega uma vela e acende a vela. Ela já vai clarear o ambiente. Você pega uma segunda vela, pega essa vela e acende com a outra vela. Essa vela aqui diminuiu a luz dela? Não. Mas em contrapartida, o quarto ficou muito mais iluminado. Então divide o teu anjo com os outros. Né? Faça isso. Vendo por esse lado faz sentido, assim, entendeu? Muito interessante. As pessoas, elas ficam muito, assim, como é que chama? Sensação de pertencimento, exatamente, né? Exatamente. Às vezes o médium, ele tá trabalhando também com mentor, ou mediunidade, aí ele descobre, nossa, esse mentor que trabalha comigo, trabalha numa outra casa com outra pessoa. Que bom, né? Que bom, né? Que bom. Isso é ótimo. Você também segue o seu caminho como pessoa física aqui, né? Exato. Não precisa estar o tempo todo ligado também ao mentor, né? É. Mas quando você ligar a sua vela, por exemplo, a sua conexão, a sua vela, ou a sua energia, você vai estar sintonizando, de qualquer forma, né? Exato. E quando a gente fala sobre essa questão, então, da conexão angelical, da conexão relacionada ao nome, ao signo, muitas pessoas falam, tudo bem, mas o que tá mandando na minha vida eu acho que é o ascendente, viu? Tem muito disso e qual que é a importância desse tópico dentro de uma análise? Isso é extremamente importante porque eu já começo falando para a pessoa que assim, você tem os 12 signos. Cada um deles agindo de uma forma. Por exemplo, eu sou aquariano, mas se você olhar a minha porcentagem de poder, de influência, eu tenho muito Sagitário. O Sagitário, se você colocar numa tabela, você vai ver que Sagitário está muito além de Aquário. E assim, o meu Sol é em Aquário, né? Eu falei, poxa vida, né? Mas a influência de Sagitário em mim é o quê? É expansão de conhecimento. É o tempo inteiro estar aprendendo. O tempo inteiro. Eu brinco, eu falo que eu gosto de ser o mais burro da mesa. Porque eu tô aprendendo ali o tempo inteiro. Entendeu? Então eu gosto. Jogar conversa fora é bom, óbvio, mas eu quero aprender. Então eu tenho essa influência. Então, assim, o que acontece? Eu acho que nós somos como esses cofres antigos, né? Que eles têm aquele segredo, né? Para abrir a porta. Nós temos 12 movimentos. Tem aquela coisa, 3 para a direita, 15 para a esquerda, tal. Então você faz 12 movimentos. Quando você faz esses 12 movimentos e você entende e memoriza, o que acontece? Você vai abrir a porta e vai conhecer os tesouros que estão lá dentro desse cofre. Então, existe muito isso da pessoa, foi o que eu falei no início, a pessoa não se sentir daquele signo. Existe sim a influência do ascendente, às vezes o ascendente ele manda mais na pessoa do que o próprio Sol, mas tudo vai depender da posição do ascendente.
Então, se o ascendente, por exemplo, ele dentro da árvore da vida, ele está muito próximo do signo, ele realmente ele vai ter uma influência muito maior do que o próprio Sol, né? Mas isso é uma análise que é o mapa mesmo que vai dar. Mas é totalmente coerente isso também, da pessoa dizer, ah, não, o meu ascendente... Por exemplo, em casa, Celeste é libriana com ascendente em aquário. Eu sou aquário com ascendente em Libra. Muito legal isso, né? E ela fala, eu sou muito mais aquariana que você. E eu falo, eu sou muito mais libriano que você. Por exemplo, a Celeste ela não tem muita paciência, né? Apesar de, né, ter aquele jeitinho de Dona Benta, né? Aquela coisa toda, assim. Mas ela não tem muita paciência. Eu sou muito mais tolerante que ela. Muito mais. Eu deixo a coisa aí até o osso, tá? Para depois falar assim, tentei de tudo. Celeste não, Celeste quando chega um ponto, fala, não quero mais, não, né? Os cachorros estão latindo muito, abre o portão, deixa embora, sabe assim, essas coisas assim. E eu não, eu sou o que vai pôr panos quentes, então eu sou muito mais libriano do que ela, né? E nós temos essa troca. Por isso que o mapa vai fazer você entender qual que é a tua essência. Final da oração da serenidade. O que ela fala? Deus, me dá inteligência para eu lidar com o que não dá para mudar. Me dá força para eu mudar o que pode ser mudado, mas principalmente discernimento para saber o que é uma coisa e o que é outra. O mapa vai te dar esse discernimento para falar para você, olha, isso dá para mudar, dá para fazer um ajuste aqui. Vamos, né? O teu ticum tá te ajudando nisso. Mas outra coisa, meu amigo, tem jeito, você não vai mudar, lida com isso. Eu tava até falando pra Gabi que dá vontade de ser parente da Celeste, ela parece ser uma boa anfitriã, que você vai na casa lá, recebe bem, mas tem o pavio curto também, né? Opa, exatamente, mas é assim, ela tem isso também de receber muito bem, cozinha maravilhosamente bem, muito bom. Inclusive, vocês já estão convidados para ir lá para experimentar a comida da Celeste, é maravilhoso. Mas é assim, ela é de, como se fala hoje em dia, né? Ela é poucas. Poucas, é. Ela é poucas. Não adianta querer vir com... Mas é bom ser poucas às vezes, né? Porque tem daí que ser, corta, né? Tem que ser. E esse é um outro ponto que a árvore ajuda também, tá? A Sefirá de Gevurá é a Sefirá do limite. É a Sefirá que ela te ajuda a falar não. Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo mapa com as pessoas, quando eu chego na parte de Gevurá, eu pergunto para elas, de 0 a 10, como que está o uso da palavra não? A pessoa, 2,5, 3. Quem fala 5, 6, fala, não, mas eu tive que aprender muito para chegar aqui. Falei, por que não é 10? Não, porque tem família, tem pai, tem mãe, tem filho. Falei, então tá bom. Então, existe um princípio, que a palavra não, em hebraico, é ló. Fala ló, como você não quer alguma coisa. Quando você vê a numerologia dessa palavra, e você inverte as letras, né, como é comum na Cabala, ela vira el. E o que é el? É Deus. Os anjos de alta patente, Rafael, Miguel, Gabriel, Uriel, Aziel, tudo terminando em EL. Então, assim, quando você fala não, você está pondo Deus na frente ali. Você está se poupando. Você está filtrando as pessoas que estão do teu lado, porque, afinal de contas, só aguenta ficar do teu lado quem ouve o teu não, né? E quem não aguenta, ok. Porque o ser humano, Rafael, tem um pequeno problema, a grande maioria. Eles usam o sim como moeda de troca para pertencimento. E é quando a pessoa perde a força dela. Fala tanto sim para todo mundo, que é aquela medalhinha, né? Sim de um lado, não do outro. Você põe a medalha com sim para todo mundo, não tá virado para quem o tempo inteiro? É verdade. E falar um pouquinho da importância do peso das palavras, né? Porque a maioria das pessoas, elas consideram que falar sim é ser uma pessoa benevolente, e falar não torna uma pessoa austera, vamos dizer assim. Mas muitas vezes um não que eu recebi ou que você recebeu foi a melhor coisa e no momento você achou que aquilo era ruim, não é verdade? Exato. Então o não abre portas também. O não é negativo. Não é negativo, olha só, né? E você tem que ver o contexto disso. E vou te falar, isso faz parte do princípio que o Mestre Jesus deu pra gente aqui na Terra. Amar o próximo como a ti mesmo. Se você vê a cronologia dessa ação, eu vou amar o próximo, mas eu tenho que me amar antes. E para me amar, eu tenho que falar não para algumas coisas, eu tenho que me poupar, né? Eu tenho que ver o meu lado primeiro. E ver o teu lado primeiro, isso não é egoísmo,
Isso não é o problema disso, porque alguns sistemas religiosos colocam isso na cabeça da gente, né? Você olha para você primeiro, você é egoísta, ou você é mau. A própria Celeste mesmo, uma vez eu estava conversando com ela falou assim, a partir de agora eu vou ser mais ruinzinha. Eu falei, vai ser mais ruinzinha? Por quê? Eu vou olhar mais para mim. Olha isso, como que nós somos criados da forma do quê? Se você olhar primeiro para você, né, isso aí é errado, né? Não. Se Jesus falou, olha para você primeiro, olhando para você, se achando bonito, se achando forte, se achando a pessoa boa, aí você vai olhar para o outro e falar, vem cá, deixa eu te ajudar. Ame ao próximo como a ti mesmo. Exato. Então, primeiro precisa vir porque, querendo ou não, né, Wayne, as pessoas elas querem ir para o mundo celestial. Nós estamos no mundo material, e o mundo material é individual. É individual. Né? Nós não chegamos ainda nesse aspecto coletivo ainda. Acredito que vai demorar um pouco, né? Nós estamos aqui no 1 a 1 ainda. Né? Então, é bem legal a gente colocar esses pontos, normalizar certas coisas, né? E aí você falou sobre essa questão do temperamento, né? E muitas vezes a gente escuta a palavra gênio e gênio contrário, né? Como é que funciona essa questão do gênio contrário dentro das trajetórias das pessoas? E como evitar que essa questão predomine na realidade? Existe uma palavra em hebraico que ela teve uma tradução que chegou hoje as pessoas acreditarem que é um ser maligno, aquela coisa toda, né? A palavra Satan, em hebraico, Satan, ela significa aquele que desvia, né? O desviador, né? Tanto que tem uma passagem bíblica, eu sou muito ruim para nome de personagens bíblicos, mas enfim, um personagem que ele estava montado numa jumenta, e ele estava indo para um lugar, né? E aquela jumenta empacou. Por que ela empacou? Porque apareceu um anjo no caminho, impedindo que aquela pessoa continuasse aquele trajeto. Tanto que ele ficou muito bravo, né, com a jumenta caiu no chão, ele quis bater, foi quando o anjo usou a jumenta para falar com ele e falar, por que você está me batendo? Né? Tem uma passagem disso. É interessante que quando você vê em hebraico, agora fazendo uma mistura do português com o hebraico, tá ali. Então, o personagem X estava montado na jumenta e o anjo Satã o caminho dele. Quer dizer, ele estava ali naquele momento tentando desviar o caminho daquele personagem. Não que necessariamente ele fosse ruim, pelo contrário, ele estava num momento ali de proteção. Mas a palavra Satã é desviar. Mas o que acontece? Aí é muito fácil você pegar, né, uma palavra dessa e transformar ela num ser e tudo mais. Então, o que acontece? Quem são os nossos principais? Quem é o principal desviador nosso? Nós mesmos. Nós somos o nosso Satã, né? Nós somos o gênio contrário. Né? A luta é sempre contra a nossa própria mente. Né? A própria fisiologia do cérebro. O que o cérebro vai querer sempre? O mais fácil. O que gasta menos energia. O que não precisa de muito estudo. Né? E isso vai fazendo as pessoas atrofiarem, praticamente. Né? Então, quando você faz isso, você sai do lado do vitimismo. Por que comigo? Né? Tantas forças, o que está acontecendo? Por que comigo? O porquê é vítima, o para quê é protagonismo. Para quê? O que eu tenho que aprender com isso? Então, quando você se conscientiza de que nós somos duais, nós somos, né? Deus deu para a gente isso, a gente tem que aproveitar. A Cabala fala muito sobre dualidade, a Cabala, ela não vai falar assim para você, olha, isto é preto e isto não vai mudar, isto é branco e isto não vai... Não. A Cabala explica sobre várias coisas que nós hoje temos na nossa cabeça como polaridades e a Cabala junta tudo. Né? Então, a junção de tudo faz com que você seja o teu desafio e faz com que você seja o seu remédio também. E a Kabbalah, ela organiza, né? Ela pode deixar a pessoa fora de uma zona de conforto, mas quando as pessoas olham ali, acham que é super simples, né? Mas é um caminho super complexo e que as pessoas elas vão ter que percorrer se elas quiserem evoluir. E aí a gente fala sobre essa questão também do indivíduo, dos gênios contrários, das pessoas. Hoje, as pessoas elas se autoproclamam invejadas, né?
Ah, fulano de tal, eu sou invejado, tem mal olhado, e as pessoas vão para as redes, não, porque a inveja é complicado, tal, e ficam muito falando sobre isso. Você acha que nesses aspectos, questão do tal do mal olhado, da inveja e tudo mais, tem muito da participação do indivíduo, não que não haja de terceiros, mas o indivíduo em si, ele parece que gosta desse sentimento no próximo e acaba gerando isso também na própria realidade, né? Exatamente isso. E existem proteções para isso. A inveja, ela é um sentimento, né? E é um sentimento que ele foi transformado em pecado, né? Mas na realidade ele é um sentimento como qualquer outro, como o medo, como a alegria, como a tristeza, né? Você olhou alguém conquistando alguma coisa que ou você achou que era você que merecia aquilo, ou você quer muito aquilo. E aí isso é chamado de inveja. Agora, o problema é quando a pessoa ela deseja que você não tivesse merecendo aquilo, né? Que aí vem o princípio do olho gordo, que vem o princípio da inveja. Mas até na tabela dos 72 nomes tem um nome que protege a pessoa sobre isso, né? Tem esse nome que protege e tem a fitinha vermelha da Cabala, né? Que quem estuda a Cabala tem. Por quê? Porque ela é uma fita que ela tem uma história, né? Da matriarca Raquel, né? Então ela é a fita de Rachel, né? Em hebraico. E a Raquel, ela já era uma oraculista muito poderosa, o Zohar fala sobre isso. Ela tinha esse dom, e aí ela conseguia proteger as pessoas. Nos acampamentos, as pessoas faziam fila para falar com ela, né? Para ela poder trabalhar como oráculo para as pessoas. Então, hoje em dia, o que se faz? Algumas pessoas vão até Jerusalém, até Israel, na realidade, vão no túmulo de Raquel e passam uma fita vermelha em volta do túmulo. Fica ali por alguns instantes, faz algumas orações, tira, e aí corta os pedaços e coloca a pulseira. Para o quê? Quando você coloca a pulseira no pulso esquerdo da pessoa, o que são os 7 nós da pulseira? Elas são as 7 sentenças que existem, as 7 frases que existem no Anabekor, que é a oração mais poderosa, né, que se tem conhecimento. E 7 são as 7 sefirot abaixo das 3 principais, né? Você tem Keter, Chokhmah e Binah, e abaixo delas você tem as outras que são mais terrenas, né? Então por isso que se faz essa oração em 7 vezes. Então existe como você se proteger também, mas isso é uma força a inveja é uma força muito poderosa, não tem a menor dúvida. E eu estava conversando outro dia com uma pessoa, até sobre o poder dos salmos e como eles são úteis para qualquer finalidade, né? Uma ferramenta muito útil, né? Que as pessoas às vezes não compreendem a força da vibração, da reorganização. E aí, por exemplo, Salmo 7 contra inveja, né? As pessoas às vezes falam, mas eu vou fazer então o Salmo 7 contra inveja. Eu falo, calma aí. Toda a inveja, você tem inveja de alguém? Então, você sabe que justiça não é a sua. A justiça. Então, certifique-se que você não está atuando com isso, porque vai atuar em cima disso. Então a pessoa já fala, opa, peraí, né? Vou pensar. A pessoa já pensa se ela vai usar a ferramenta ou não, entendeu? Mas você sabe que a fita vermelha, ela é vermelha como um alerta para nós também. Quando a gente tá colocando a pulseira, fala, olha, vai ter proteção, mas você tem a tua parte também, tá bom? Ela é vermelha, para a hora que você tá cometendo lachonará, que é a má língua, você vai, opa, pera um pouquinho, né? Tô cometendo lachonará. É o freio. Por isso que ela é vermelha, para você, opa. E até tem gente que usa o elástico, né? Vacilou daquela batidinha no braço. Exatamente, né? Meu irmão, fala um pouco sobre o método Kabbalah Way, né? Como ele surgiu e quais são as ramificações, o que você colocou aí nesse caldeirão de possibilidades? Foi muito, muito bom, irmão. Porque assim, o que acontece? Eu estudo a Kabbalah desde 2012, 2013. E eu assim, qualquer lugar que eu vá, eu não consigo ser um mero espectador. Não consigo, né? O próprio fato de eu estar lá no podcast, lá no Fritamente, eu era super fã deles e tal. E eu fui e comecei a conversar e aí calhou. Hoje eu tô lá na mesa, conversando com eles. Então, assim, eu sempre fui assim, em empresa, né? E claro que isso não caía muito no agrado das pessoas também, né? Mas, enfim, eu nunca fui 100% o receptivo. Eu tinha que estar ali. Então, eu conheci a Kabbalah,
E eu vou te falar que logo no primeiro mês eu tive contato com a Kabbalah em algumas aulas de vídeo, mas aí eu comecei a frequentar o Kabbalah Center em São Paulo. Eu achei aquilo tão fantástico, tão maravilhoso, que eu já reuni uns vizinhos na garagem de uma vizinha e já comecei a dar aula de Kabbalah, né? Então, assim, eu não era cabalista, eu não era professor, mas a pouca informação que eu tinha, eles não tinham nenhuma. Então eu falei, então eu vou querer passar essa informação. E aí, com isso, passou de eu começar a fazer os cursos, ministrar os cursos. Só que eu falava, falta a individualidade, o pegar um por um. E aí, eu tinha um professor, o Daniel Quintner, que ele é professor da Elo 91, ele criou a Elo 91 para ele, e ele veio com a astrologia cabalística. Só que a astrologia dele ainda é desenhada na esfera, né, na mandala. Aprendi e tal. Então, o uso das ferramentas, 72 nomes de Deus e tudo, eu aprendi com ele, né? Pô, legal, você tem uma ferramenta, você não vai dar só o problema para a pessoa, tá aqui a solução, agora usa. Só que aí, eu conheci o Yair Alon. Yair Alon, tá devendo vir aqui. Olha, o Yair Alon tem que vir, ele tem que vir. Mas ele é mais low profile, né? Ele gosta de ficar lá. Mas enfim, aí eu aprendi astrologia cabalística com ele para transferir o mapa para o diagrama da árvore da vida. Eu falei, agora o aquariano querendo fazer diferente, né? Então, ó, agora sim, agora eu tô vivendo o meu mundo. E tá tudo bem, aí estudei a astrologia, comecei a fazer mapas, né? Paralelo ao meu trabalho que eu tinha até 2020. Comecei a fazer, né, um mapa, todo mundo gostando muito, ok. Aí eu conheci Sandra Strauss, que ela veio com a Cabala do Nome. Uhum. E aí ela pega o diagrama, translitera o nome da pessoa, cada letra vai para um ponto da árvore da vida. Aí eu olhei aquilo, olhei o mapa e falei, por que não juntar os dois? E comecei a estudar. Foi mais de um ano de estudo, porque não é só juntar, mas como que eu vou passar isso para a pessoa? Numa informação, né? Como que vai ser a minha forma de me expressar? Achado isso, falei com um, falei com o outro, tive o aval dos dois, falei, então ok, agora eu preciso dar um nome, né, para isso, né? Então aí veio o Kabbalah Way, que é o caminho da Kabbalah, né? E como eu disse, né, as 3 primeiras letras, o Way são as 3 primeiras letras do meu nome, e o W-A-Y também vão nas 3 primeiras esferas da árvore da vida, que é a conexão divina, é a mediunidade, e é o quê? Rohma é sabedoria, Binah é conhecimento, que é o quê? Que é o que você faz com a sabedoria. E aí você começa a transmitir para o resto da árvore da vida. Então, essa foi a minha intenção. Mas de uma forma muito didática. Porque, como eu disse no início, tem gente que nunca viu o diagrama da árvore da vida. Não sabe do que se trata. Mas quer resolver as dores, né? Então, eu falo para a pessoa, o mapa, né, o Kabbalah Way, ele é o teu pronto-socorro espiritual. Então você vai no ponto que está doendo. Você não vai passar por ele todo. Quer passar por ele todo? É um estudo maravilhoso. Mas você quebrou um braço. Deus o livre, você quebrou um braço. Você vai para o pronto-socorro, você não vai para a cardiologia, você vai para a ortopedia. Você vai perder tempo lá. Então, você pontos da árvore da vida que você consegue hoje. Como que você faz? Cada esfera tem planetas, tem signos, e tem a letra do teu nome. A letra do teu nome é o interruptor que você usa para acender aquela sala, que ela está totalmente escura, e você vai pegar todos aqueles presentes para poder usar para você. Num método de respiração, cada letra tem uma forma de respirar, tem um valor numérico, né? Então, você vai inspirar, segura e solta, fazer por 4 vezes o valor numérico, perdão, o valor numérico daquela letra. E aí, você fazendo isso, você se apropria do poder do planeta, do poder da esfera e do poder da própria letra do teu nome. Legal você falar sobre isso, porque assim, eu gosto muito de conversar com cabalistas, com estudantes, com pessoas que são adeptas, né? E todos dizem o seguinte, né? Depois de um tempo, você já está um tempo estudando, praticando, os insights começam a chegar e correspondências que muitas vezes você não encontra livros que fazem todas as correspondências, mas a correspondência chega até você. Receber, né? É receber. E é muito interessante que todos falam isso. Você falou que teve esses insights, essas correspondências, e a maioria que conversamos, né, sobre o assunto, falam, depois de um tempo, realmente, correspondências das mais diversas começam a chegar. A pessoa começa a enxergar tudo, né? Olha, isso aqui tem relação com isso aqui tem uma correspondência com isso. E é super interessante. Por isso que
muitas vezes a pessoa vê só a árvore da vida e fala, é um desenho? Não. É um mapa muito complexo, né? Muito. Ele vai fazer você melhorar a sua vida de uma forma que na Cabala nós usamos a expressão milagres e maravilhas, que é o que acontece, desde que ela tenha um exercício. Se a pessoa olha para a árvore da vida, ela não sabe o quanto que ela já viu a árvore da vida na infância. Sabe aonde, Fael? Na amarelinha. É verdade. A amarelinha. A amarelinha, ela foi criada por pais judeus para É. ensinar as crianças sobre a Cabala. É verdade. Então ela é o tabuleiro do nosso jogo da vida. É verdade. E estão lá, né? Estão percorrendo os caminhos e de forma inconsciente, mas algo está sendo registrado, Algo né? está sendo registrado, e quando a pessoa tem aquele registro, e inclusive em qualquer idade, tá? Eu já fiz mapa astral de uma astróloga de 84 anos, lá do Rio de Janeiro, e ela ficou assim maravilhada com as possibilidades que ela ainda teria. E eu fiz também um mapa astral de uma bebezinha de 2 meses. Eu até brinquei, né, com o pai, né? Eu falei, não é um mapa astral, isso aqui é um spoiler, né? Que você está recebendo. Mas é bom, é nessa hora que tem que fazer mesmo. É nessa hora, né? Quando o pai fala assim, quem dera que criança tivesse manual de instrução. Eu falei, tem. Seus problemas acabaram. Seus problemas acabaram, exatamente. Então, quando eu começo a falar, e aí ele vê a personalidade dela numa vida passada, vê tudo que ela pode, porque é tudo no futuro, né? Então, os caminhos que ela vai tomar, ele já tem como dar esse direcionamento. Legal, passa para o pessoal que tem interesse em aprender contigo e também agendar horários, você faz particular também, né? Faço sim. E tem o canal também, né, que você tá agora, como que eu vou lá, já aceitei o convite. Opa, tá? ótimo, Então, vai ser muito bem recebido, vai ser fala legal. sobre tudo pro pessoal chegar até você. Vamos lá, então, no Instagram, eu tô como Wayne Itzhak. Eu acredito que vai ter um GC, né, para poder ajudar o pessoal, Isso. né? Mas para você que tá ouvindo, Wayne é o Wayne do Batman, né? W-A-Y-N-E. Quando você coloca Wayne.y lá no Instagram, já vai aparecer o meu perfil ali, Wayne Itzhak. Itzhak é o Isaac, né, em hebraico, mas é um pouquinho difícil de escrever. Eu tô com o mesmo nome no YouTube também, no TikTok eu tô também, né? Não faço dancinhas no TikTok, não tenho, só reproduzo na árvore da vida. A Madonna, né, que tá na moda agora. Então. Mas você sabe, rapaz, que a Madonna, ela é uma professora seríssima do Kabbalah Center de Nova York. E a dancinha dela lá que o pessoal tá fazendo. A dancinha da Madonna. Agora não, que ela da Kabbalah também. Exato, que é outra que trouxe muito, né, da Kabbalah pra população. Mas não faço a dancinha da Madonna, não faz sentido algum, inclusive, né? E ela popularizou bem a Kabbalah, né? Muito. A história da fita vermelha, né, falar bastante da Kabbalah. A Madonna é um personagem, né? Aí a gente tem que entender que é o seguinte, palco é palco. Ali é um personagem, ela não é aquilo, né? Quando ela põe o óculos dela e o taierzinho preto, ela vira uma professora do Kabbalah Center, é outra coisa. Ela já escreveu 3 ou 4 livros pro Kabbalah Center, já, pra você ter uma ideia. Então ela sabe, né, o que ela tá fazendo. Enfim, e eu, as redes sociais, eu tenho essas, e agora eu sou co-host do Fritamente, do podcast Fritamente, onde também lá é falado sobre assuntos espiritualistas, energéticos, né? Ele tem muito esse viés ali. E agora, né, você vai lá ser nosso convidado também, né? Para quem tá vendo esse episódio aqui, e mais para frente também você vai estar lá. Então, assim, o WhatsApp também, eu gosto de conversar com todo mundo pelo WhatsApp, eu acho extremamente importante. Eu não tenho mensagem automática. Então as pessoas me procuram para o curso, eu vou abrir uma imersão agora dia 1 e 2 de agosto, no Alphaville, presencial, e vão ser só para 15 pessoas, tá? O espaço é um espaço muito bom, é um espaço de vivência da Laura Graff, mas eu quero 15 pessoas, porque eu vou poder pegar na mão de todas elas. Você não sabe nada de Kabbalah, absolutamente nada, ali você vai sair sabendo. Então, o básico, né, no sábado, árvore da vida no domingo, para você poder aplicar. Eu vou fazer o mapa astral das pessoas, eu vou fazer a Kabbalah do nome, então vai ser um trabalho muito legal. Fora isso, eu também ministro cursos online, né? Então, passado esse de agosto, quando for em setembro, eu vou abrir uma turma online. Aí são 10 aulas online, via Google Meet, que aí eu passo por todas as esferas da árvore da vida, explicando também. Vou deixar aqui, mas você quer passar seu WhatsApp também? Passo, claro. O meu WhatsApp é 13, né? Ainda é o DDD da praia, 13 99738
0520. Eu ponho também o pessoal aqui na descrição, mas o pessoal que já quer anotar aí, né? Isso, exatamente, já pode, 13997380520. Então entre em contato comigo, pode mandar o WhatsApp, sou eu mesmo conversando com as pessoas, inclusive eu gosto de mandar áudio, porque hoje em dia, eu acho que assim, a automação ela é necessária, né? Mas eu estou dando conta da demanda por enquanto, entendeu? Então enquanto eu puder, eu vou passar as mensagens para as pessoas. Então o mapa, a pessoa entra em contato comigo, ela vai agendar, fazer o agendamento, inclusive, para quem falar que veio aqui pelo teu canal, pelo Filhos do Todo, vai ganhar um desconto muito interessante. Opa, então vamos procurar, hein, nosso convidado. O Wayne Itzhak vai ter aí uma condição especial, uma condição hein? super especial para quem for, mas vale cada centavo. Isso eu tenho certeza, eu posso afirmar isso. Eu tenho um feedback, assim, uma porcentagem de feedback muito positivo. Quem não deu feedback positivo é porque não aplicou, é porque não colocou em prática, entendeu? Mas é um método que foi criado com muito coração. Não existe aplicativo para esse mapa. Então, cada mapa eu demoro umas 2 horas para ficar fazendo. Eu vou arrastando ali, uso o Canva, né? Para ficar arrastando os planetas, os signos e tal. Então, mas isso é conexão. Eu vou gerando essa conexão com quem eu tô lendo. Não, entendeu? E é importante falar sobre isso, porque as pessoas estão muito a IA faz tudo errado isso aí. Faz. Quem Pelo bota amor lá, de Deus, não. Eu já fiz o teste, você pega lá, algumas coisas eles colocam, mas, por exemplo, a árvore da vida, você pede uma para facilitar, eles colocam as esferas nos lugares errados. Totalmente, entendeu? Sim. Então tem que não caiam nessa cilada, pessoal. Não, o desenvolvimento do mapa, porque o mapa é um PDF com quase 60 páginas que eu gero. Cada página foi escrita à mão para que eu soubesse a interpretação. Ah, você tem Mercúrio em Netzar. Então, por que Mercúrio está aqui? Qual que é a influência? Isso daí tudo foram para poder montar o mapa no estágio que ele está hoje, já tem uns 3 anos que eu estou aprimorando ele. Mais ou menos. Muito bem, muito bem. Então, gratidão, viu, meu irmão? Gratidão pela sua participação, por você compartilhar essa conversa bacana aí com o público, né? Esses conhecimentos de forma didática. Eu que agradeço. Imagina, obrigado pela oportunidade. Gabi, na técnica, muito obrigado. Eu sempre agradeço porque minha formação é em produção em rádio e TV, entendeu? Então eu sempre olho para o pessoal da técnica né, que faz tudo de forma tão impecável e faz tudo parte do todo, né? Então acho que é muito importante. O organismo, né? E quanto mais pessoas nós pudermos atingir com as sabedorias que nós vamos adquirindo, melhor ainda, né, Fael? Esse é o nosso objetivo. Né? Gratidão. As portas estão abertas. Logo estarei lá no Fritamente também. Acompanhem lá, viu, pessoal? Que vocês vão gostar. Muito bem produzido. Estava elogiando o cenário, a composição. Eles fizeram muito bem. Siga nosso convidado. Tudo que ele falou vai estar aqui na descrição. Procure-o. Tire suas dúvidas, tá? E deixe teu like, compartilhe e coloque seus comentários aqui também, porque eu vou convidar o Wayne para vir aqui interagir nos comentários, né? Se alguém tiver alguma dúvida pontual também, escreve aqui e o procure nas redes sociais. Certíssimo? Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo podcast.